onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão. Capítulo 6. Lançando os fundamentos. Era comum naquela época os leprosos andarem pelas ruas da cidade, com grande perigo de contaminar outras pessoas. Vimos doentes sem mãos ou sem pés, ou com as orelhas e o nariz comidos pela doença. A quantidade de enfermos nas ruas era um espetáculo deprimente. A esse mal juntou-se outro, a febre amarela. Essa epidemia viera do interior. Começara com alguns casos, mas pouco tempo depois alastrou-se por toda a cidade. As filas de enfermos nos hospitais eram cada dia mais longas e os cortejos para os cemitérios aumentavam a curtos intervalos. Era doloroso ver as classes pobres tão duramente provadas na vida, assoberbadas com mais aquele fardo da doença sobre os ombros. Algumas pessoas que haviam perdido parentes vitimados pela enfermidade vinham nos visitar em nosso quarto corredor, em busca de conforto na palavra de Deus. Nossos amigos admiravam-se de continuarmos a residir em local impróprio e sem conforto, sujeitos a sermos atacados pela doença. Eles sabiam que na América do Norte vivíamos mais confortavelmente. Aquela preocupação por nós era sinal de amor e carinho, bem o sabíamos. O fato de continuarmos fortes, com saúde e dispostos a pregar o Evangelho, mesmo vivendo ali em condições tão precárias, era visto como prova de que Deus nos havia enviado. Soubemos que alguns companheiros de viagem no vapor não resistiram à febre amarela e morreram. Contudo, tínhamos esperança de que a palavra de Deus que lhes anunciamos tivesse produzido fruto para a salvação. As visitas dos membros da igreja ao nosso quarto corredor eram cada vez mais intensas. Desejavam orações por suas vidas. Alguns já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo e muitos doentes haviam sido curados. Resolvemos, por isso, improvisar cultos à noite naquele local apertado. Em uma daquelas noites, o pastor da igreja apareceu em nossa modesta morada. Quando abriu a porta, defrontou-se com uma onda de hinos e orações. Nós nos levantamos e, depois de saudá-lo, o convidamos para participar daquele culto improvisado. Ele recusou o nosso convite e declarou que havia chegado a hora de tomar uma decisão. Disse que ultimamente ouvira discussões acerca de doutrinas, coisa que nunca antes acontecera. Acusou-nos de havermos semeado dúvidas e inquietações no meio dos irmãos e de sermos separatistas. Gunnar Ving levantou-se e explicou que não desejávamos a desunião. Ao contrário, desejávamos que todos se unissem. Se todos alcançarem a experiência do batismo com o Espírito Santo, nunca mais nos dividiremos. Seremos mais do que irmãos, seremos uma só família, argumentou o irmão Vingre. O pastor da igreja voltou a falar. Estava aberta a discussão. Ele reconheceu que a Bíblia fala realmente do batismo com o Espírito Santo e da cura de enfermidades por Jesus. Porém, disse que essas coisas tinham sido só para o tempo dos apóstolos. Seria absurdo, disse ele, que pessoas educadas em nossos dias pensassem que tais coisas ainda possam acontecer. Hoje temos que ser realistas e não ocupar o tempo com sonhos e falsas profecias. Hoje temos a sabedoria para ser usada. Se vocês não se corrigirem e não reconhecerem que estão errados, é meu dever comunicar a todas as igrejas batistas o que está acontecendo, para que se previnam contra suas falsas doutrinas. Ving ouviu essas palavras com muita calma e depois respondeu: Caro irmão, não devemos permitir que assuntos tão importantes se transformem em discussão pessoal. Somos servos de Deus e desejamos por isso estar na verdade, pois aquele a quem nós pregamos é a verdade. Na minha opinião, somos colegas e não concorrentes. Saber se quem leva as almas a Deus é coisa secundária. O que importa é que o número de almas salvas aumenta cada vez mais. Não direi que o irmão não esteja na verdade, mas afirmo que não achou toda a verdade. A verdade do batismo com o Espírito Santo e da cura divina que Jesus pode realizar em nossos dias. Quando Ving terminou de falar, o pastor olhou para os presentes esperando que alguém o apoiasse. Porém, ninguém o apoiou. Ele continuou a olhar insistentemente para um diácono, como que pedindo que ele se definisse sobre a questão. Este, um dos membros mais antigos e sustentáculo da igreja, após aquele olhar insistente, levantou-se e declarou em nome de todos os presentes: Compreendo muito bem os seus sentimentos, pastor.
O Senhor declara que está entre um grupo de traidores, que se distanciaram dos ensinos que lhes ministrou. Acha que não estamos seguindo o caminho que nos ensinou. Porém, isso não é verdade. Nunca tivemos mais certos do que agora. Jamais tivemos tanta fé como atualmente. O que aconteceu foi que agora achamos alguma coisa a mais, a fé e o poder do Espírito Santo. Não temos queixa, pastor, de o irmão não nos haver falado sobre essas coisas, pois o Senhor desconhecia essas verdades, de modo que, não as conhecendo, não as poderia ensinar aos outros. Nós desejaremos que o Senhor também recebesse essa bênção de Deus, a fim de nos entendermos melhor e podermos sentir a mesma comunhão com os irmãos que vieram de outras terras. Todos os membros dessa igreja, pastor, continuou o diácono, encontram-se agora em um plano espiritual mais elevado e mais perto do céu. O Senhor disse que é realista. Pois bem, vou mostrar-lhe alguns exemplos concretos do poder de Jesus para curar em nossos dias. Uma irmã que é membro da igreja há muitos anos foi curada diante de nossos olhos. É possível que o Senhor lhe tenha prestado atenção, pois ela andava amparada por 2 muletas. Ela ainda tem as muletas, porém não as usa mais. Estão penduradas na parede de sua casa, em local bem visível, para que todos vejam de que modo milagroso Jesus a curou. Não só ela, mas também a um irmão que tinha um tumor no pescoço. Caro pastor, prosseguiu o diácono, não queremos nem podemos acusá-lo de nada. O irmão tem trabalhado para ganhar almas para Jesus. Tem orado para que Jesus dê forças aos enfermos para suportar as enfermidades, mas não orou para Jesus curá-los, porque não crê nessas verdades. Agora, porém, o irmão viu com seus próprios olhos os 2 exemplos que citei. O pastor olhou mais uma vez em redor e esperou que alguém se manifestasse a seu favor, mas foi em vão. Em seguida, dirigindo-se a mim e ao irmão Vingre, ele disse: Já tomei a decisão. A partir deste momento, vocês não podem ficar morando aqui. Procurem outro lugar. Depois de tudo o que aconteceu, não os queremos mais aqui. Em seguida, o pastor dirigiu-se ao pequeno grupo de irmãos e perguntou: Quantos estão de acordo com essas falsas doutrinas? Decididamente, 18 pessoas levantaram suas mãos. Elas sabiam que aquela atitude resultaria na expulsão delas da igreja. Agradecemos ao pastor pela convivência daqueles dias e desejamos que ele em breve sentisse as bênçãos do batismo com o Espírito Santo. Ele não respondeu. Deu-nos as costas e retirou-se. E agora, irmão Daniel, disse Vingre, não temos onde morar, não temos nenhum local para receber os irmãos. Não se perturbe, meu irmão, respondi, pois Jesus tomará conta de nós, como tem tomado até aqui. Esse diálogo ocorreu só entre nós 2. Não havíamos revelado essa preocupação a ninguém. Porém, o irmão que se levantou e falou em nome dos demais chegou perto de nós e, como se houvesse lido os nossos pensamentos, disse: Compreendo a preocupação dos irmãos, mas eu tenho uma grande sala lá em casa. Ela está à disposição dos irmãos para a realização dos cultos e para morar também. Há lugar de sobra para os irmãos. É claro que aceitamos aquele oferecimento com muita alegria. Naquela noite, nós e muitos dos que desejavam receber o batismo com o Espírito Santo realizamos o primeiro culto oficial pentecostal no Brasil. Esse primeiro culto foi realizado na rua Siqueira Mendes, 67, na casa da irmã Celina Buquerque, esposa de um comandante de navio do Rio Amazonas, cujo nome era Henrique. Irmã Celina foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil.